A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus, lembrando sempre das palavras de Cristo, né? Jesus Cristo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. E aqui estamos para, uma vez mais, estudarmos as Sagradas Escrituras. E eu quero convidar você a orar ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Senhor nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ó Deus Criador dos céus e da terra, Deus vivo, Deus tremendo, Deus misericordioso, Deus que é amor. Pai, te louvamos por essa oportunidade. Pai, te convidamos, te pedimos e te imploramos. Esteja presente nesse estudo bíblico. Toma a direção desse estudo bíblico. Fala em cada coração, Senhor. Nos ensina a tua palavra, nos ensina a te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Jesus, ele é Espírito. Jesus é Espírito. Jesus deixou bem claro, né? Que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em Espírito e em verdade. Hoje nós estaremos estudando uma vez mais a palavra do nosso Deus. Estaremos estudando sobre a vida de Estevão. Nós estamos estudando lições maravilhosas. Estamos utilizando a revista da Escola Bíblica Dominical, que são revistas publicadas pela CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E nesse primeiro trimestre do ano de 2023, nós estamos estudando nas igrejas Assembleia de Deus do Brasil, pelo menos na maioria, né? Na maioria das Assembleias de Deus no Brasil, nós estamos estudando nesse trimestre sobre o avivamento espiritual. Sim, nós já estudamos sobre o que é avivamento, que foi a primeira lição. Já estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento, o avivamento no Novo Testamento, o avivamento no ministério do Senhor Jesus, o avivamento no ministério de Pedro. E hoje nós estaremos estudando sobre Estevão, um Marte avivado. E eu quero convidar você a participar do nosso estudo bíblico, se você tiver tempo disponível, né? Porque muitos de nós acompanhamos os estudos bíblicos, muitas das vezes indo para o trabalho e assim por diante. Mas se você tiver tempo, você pode acompanhar o nosso estudo através da Bíblia Sagrada. Você pode colocar uma Bíblia próxima a você. Eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Esse é o canal Embaixadores de Cristo. Será um prazer muito grande para nós contar com a sua inscrição, né, aqui no nosso canal, fazendo parte dessa família maravilhosa, a família de Cristo. Eu convido você também a compartilhar. Se você ouviu essa palavra e percebeu que essa palavra falou com você, e você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, compartilhe. Compartilhe nas redes sociais. Às vezes a gente compartilha, às vezes o ser humano compartilha tanta coisa negativa, né? Tanta notícia ruim e assim por diante. Mas é importante você semear, plantar algo bom. Quando falamos de algo bom, falamos de Deus, pensamos em Deus, pensamos nos ensinamentos de Jesus. Então compartilhe essa palavra para alguém. Hoje nós estaremos estudando sobre o avivamento espiritual na vida de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Pois bem, o textuário nos diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, versículo 6, versículo 56. Lembrando
irmãos, que essa lição de hoje é uma lição que já foi estudada nas igrejas, nos templos. A lição de hoje é a lição de número 7 desse trimestre. Mas a palavra de Deus ela se renova dia após dia. E a verdade prática nos diz, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. Aleluia. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 10, e também Atos, capítulo 7, versículo 54 ao versículo 60. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele. E, expulsando-os da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em vocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Já quero adiantar para você que no nosso estudo de hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre esse santo homem de Deus que foi Estevão. Estevão, como eu já disse na introdução, o primeiro mártir, a primeira pessoa que morreu por amor a Cristo. Vamos dar prosseguimento. Vamos ver o que o comentarista tem a nos dizer aqui na nossa introdução. Introdução. O assunto desta lição é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Nesse sentido, veremos que ele foi um servo fiel até a morte e receberá a coroa da glória. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus nos diz que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina de Cristo, perseverava na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na oração. A igreja primitiva foi uma igreja missionária. A palavra de Deus nos diz que veio uma perseguição muito grande sobre a igreja primitiva e os cristãos, os primeiros discípulos, por onde quer que eles passavam, fugindo da perseguição, onde eles chegavam, eles pregavam o Evangelho. E muitas pessoas se convertiam, muitas pessoas eram curadas, Jesus batizava com o Espírito Santo. Milagres, prodígios e maravilhas aconteciam. E a perseguição só crescendo cada vez mais. Porém, quanto mais perseguiam a igreja primitiva, mais a igreja primitiva crescia. E Deus enchia os crentes com o Espírito Santo, e os crentes automaticamente tinham coragem e autoridade para pregar o Evangelho, ensinar, porque Jesus disse, né? Ide por todo mundo e fazei discípulos.
E no meio da igreja primitiva, a palavra de Deus nos diz, né, que começou a surgir várias necessidades. Os apóstolos, eles ficavam de tempo integral, pregando a palavra de Deus, anunciando o poder de Deus, o perdão de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. E no meio da igreja primitiva foram surgindo várias necessidades, porque tinham as viúvas, tinham os órfãos, tinha os estrangeiros ali, e todos precisavam de uma atenção maior. E a palavra de Deus nos diz que começou a existir algumas questões ali sobre como dar assistência. Vou traduzir aqui de uma maneira mais clara, né? O que fazer para dar assistência a tanta gente que precisava. As viúvas, os órfãos, com relação a dividir o pão, olhar para os mais necessitados. E a palavra de Deus nos diz que os apóstolos não tinham condições, eles não poderiam deixar de continuar pregando a palavra de Deus para vir de casa em casa, dar devida assistência material aos irmãos. Isso até os apóstolos falaram. Não convém deixarmos de pregar a palavra de Deus para dar atenção a esses irmãos, mas a gente, sobretudo, sabe da necessidade de cada um. E a palavra de Deus nos diz que os apóstolos, então, oraram e decidiram, guiados pelo Espírito Santo, eles decidiram separar alguns irmãos que seriam levantados, conhecidos e reconhecidos como diáconos. Irmãos que iriam ficar na responsabilidade da assistência social ali da igreja primitiva. É o que a palavra do Senhor nos mostra. Vamos observar aqui o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, olha só, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos à mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, olha só, 7 irmãos, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Ou seja, os apóstolos, por mais que os apóstolos consideravam importante o ministério da pregação da palavra de Deus, e todavia eles não desprezaram o ministério de assistência social. E eles deixaram bem claro aqui, precisamos escolher entre os discípulos 7 irmãos de boa reputação, que tenha sabedoria, que seja cheio do Espírito Santo, para ficar na responsabilidade desse importante negócio. Oh, glória a Deus! Desse importante negócio. Irmãos, servir a Deus é maravilhoso. E servir o nosso próximo, como é maravilhoso. É muito prazeroso quando você tem condição de ajudar alguém, e esse alguém é um órfão. A gente sabe que existem várias instituições no Brasil e no mundo, chamado de orfanato, né? Onde tem muitas crianças que os pais não tiveram condição de criar. Os pais às vezes morreram, às vezes os pais têm envolvimento com droga e não têm condição de cuidar daquelas crianças. Por um motivo ou por outro, crianças ou adolescentes ou até jovens acabam indo parar no orfanato. E é maravilhoso quando aparecem pessoas interessadas em ajudar, sejam cristãos ou não, estrangeiros, né? Deus deu uma lei para Israel: vocês têm que dar atenção para os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros em terra estranha, lá no Egito. Inclusive o Brasil é conhecido como um dos países que mais
acolhe estrangeiros, pessoas que vêm de outro mundo para cá. E eu louvo a Deus por isso. E na igreja primitiva foram surgindo muitas necessidades. Nós louvamos a Deus que Deus deu sabedoria aos apóstolos para levantar, separar esses diáconos. E entre esses 7 diáconos que foram levantados na igreja primitiva, nós observamos que Estevão talvez seja o diácono mais conhecido, o diácono mais falado, o mártir mais conhecido ali da igreja primitiva, entre os 7 diáconos. Falando sobre o diácono, falando sobre Estevão. Estevão era um diácono. Olha a importância do que eu vou falar aqui, irmão. Não é apenas o pastor que tem que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Não é apenas aqueles obreiros que fazem parte da diretoria, que são presidentes de grandes ministérios, de convenções, que são pastores de várias igrejas, não. Não é apenas o obreiro de linha de frente ou o recepcionista que tem que ser, o porteiro que tem que viver uma vida cheia do Espírito Santo. Todos nós, do pastor ao diácono, de quem dirige o culto, de quem está recepcionando os irmãos. Todos nós precisamos ter essa preocupação de viver uma vida cheia do Espírito Santo. E a gente observa aqui, né? A gente observa aqui que Estevão era um diácono da igreja primitiva, mas era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que foi batizado com o Espírito Santo, um homem que buscava a presença de Deus. E nós iremos ver o quanto esse homem nos deixou um legado maravilhoso. A Bíblia fala pouco sobre ele, mas o pouco que fala, ele não deixou livros escritos. Ele não deixou cartas escritas, mas vamos aprender muito com Estevão, primeiro diácono, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Estevão, o primeiro mártir, a primeira testemunha fiel que aceitou morrer por amor a Cristo. Vamos prosseguir. O testemunho de Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição aos adversários da igreja. Levantaram-se alguns da sinagoga, chamados libertinos. Ou seja, Estevão, com muita autoridade, desafiava o inferno, desafiava os demônios, desafiava as portas do inferno, desafiava os homens ímpios com suas filosofias anticristãs. Estevão, cheio de poder e de autoridade, não tinha medo de pregar dizendo que Jesus foi morto pela principal liderança judaica daquela época. Estevão, cheio de poder e de autoridade, teve coragem para pregar dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E isso causou um incômodo muito grande nas autoridades religiosas daquela época. E até hoje não é diferente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem coragem sim para pregar contra o pecado, ele tem coragem sim para pregar sobre o inferno, sobre o céu. Um crente natural, um crente que não se preocupa em viver uma vida cheia do Espírito Santo, normalmente esse crente, ele tem medo, ele tem vergonha, ele tem receio, ele fica preocupado com o que vão dizer. Mas a partir do momento que esse crente toma uma posição e se preocupa em se revestir de poder e de autoridade da parte de Deus, assim como Pedro, ele tem coragem sim de proclamar as boas novas da salvação. Eu louvo a Deus pela promessa que Jesus disse, né? Eu vou para o Pai e vou rogar ao Pai e vou enviar o Consolador para que fique com vocês todos os dias.
E o Consolador habitou na vida de Estevão. E o Espírito Santo habitou na vida de Estevão. E Estevão foi um homem cheio de poder e de autoridade. E a palavra de Deus nos diz, né, que Estevão tinha algumas características maravilhosas, né? Era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de poder. E quando falamos de poder, eu não estou falando de poder no sentido de recurso financeiro, poder para comprar uma casa, poder para comprar um carro, poder para ter tudo bom e do melhor. Isso é bom, é importante, mas eu não estou falando de poder na esfera física, na esfera na esfera material. Eu estou falando de poder, estou falando de unção de Deus, estou falando de revestimento de Deus. É um poder para expulsar demônios, é um poder para orar sobre os enfermos, é um poder para pregar com autoridade no nome santo de Jesus. E essa autoridade Estevão teve. E a palavra de Deus nos diz, né, que devido a essa autoridade, essa coragem que Estevão tinha para pregar sobre Jesus, que Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. E para muitos Jesus não passava, e até hoje para muitos judeus, né? Para muitos daquela época Jesus não passava de um impostor. Para muitos Jesus não passava de um mentiroso, de um falso profeta, de um falso Messias. Para muitos Jesus não passava de um enganador, mas testemunhos históricos fora da Bíblia, me referindo a historiadores cristãos e não cristãos, né? São unânimes em dizer que Jesus, o Jesus histórico, existiu sim. E nós acreditamos que não só o Jesus histórico existiu, mas o Jesus Deus que se fez homem e habitou entre nós, ele existiu. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, né, no capítulo 1, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Vamos ver o que está escrito aqui, para não ter nenhuma dúvida. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era João dando testemunho sobre Jesus, falando que Jesus no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Jesus, por ele, e sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Aleluia. E o apóstolo Paulo, né, ele diz que Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se de si mesmo e veio habitar entre nós. Então os discípulos, eles tinham essa convicção. E essa pregação de Estevão começou a causar incômodo nas autoridades judaicas daquela época, né? Porque a palavra de Deus, ela incomoda o inferno, ela incomoda os demônios, ela incomoda a mentira, ela incomoda o pecado, ela incomoda o mundo, ela incomoda, a palavra de Deus, ela incomoda quem quer viver no pecado, quem quer viver fazendo a sua própria vontade. Recentemente teve uma festa realizada pelas Assembleias de Deus lá em Brasília. E nessa festa foi convidado um irmão, acho que ele é americano, né? Ele pode não ser americano, mas ele fala o inglês. E ele prega em inglês. E tinha um jovem lá que traduzia para o português. E esse pastor, na pregação, ele usado por Deus, né? Porque nós queremos que ele foi usado por Deus, porque ele não falou de si mesmo, ele falou da palavra de Deus. E esse pastor, ele pregava, né, que aqueles que praticam o homossexualismo, aqueles que vivem no lesbianismo e acham que é normal, querendo ou não,
acreditando ou não, aceitando ou não, eles iriam para o inferno, porque a palavra de Deus nos diz, no livro de Apocalipse, né? Aqui já é eu que estou falando, está escrito no livro de Apocalipse, que ficarão de fora os sodomitas, os efeminados. No livro de Levítico também fala sobre essa classe de pessoas que apoiam esse tipo de comportamento, porque Deus ama todos. Deus ama todos, Deus é amor. Mas Deus, ele detesta o pecado. E a palavra de Deus nos mostra, né, que Deus criou macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea. E esse pastor com autoridade pregou ali sobre essas características negativas, esses pecados, né? E esse pastor foi muito bombardeado nas redes sociais, até emissoras de TV, de canal aberto, de nome no Brasil, fizeram reportagens para falar, para criticar a pregação desse pastor. Então, hoje em dia, as pessoas querem viver acomodadas, as pessoas não querem que ninguém diga que é errado beber, que é errado usar droga, que é errado viver pessoas do mesmo sexo juntas, as pessoas não querem ser incomodadas. E o diabo está aproveitando para usar as autoridades governamentais para criar leis, projetos, né, contrário à palavra de Deus. E assim Estevão também. Estevão foi odiado, Estevão foi apedrejado, Estevão foi criticado. Estevão foi tido, né, como um falso profeta, alguém que pregava contra as leis de Moisés. Mas Estevão não voltou atrás, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo e convicto da sua chamada. E a palavra de Deus nos fala sobre uma covarde oposição. Só um minuto. Uma covarde oposição. É o segundo ponto aqui, né, do primeiro ponto, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-los com mentiras. Eles, adversários, levaram falsos testemunhos que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Então todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. A Bíblia nos mostra que, devido à pregação de Estevão, olha como Estevão se destacou, pregando contra o pecado daquele povo. E o pecado maior daquele povo foi o pecado de ter matado o Filho de Deus. E a palavra de Deus nos diz, né, que o sinédrio, a liderança religiosa ali dos judeus, se levantaram contra Estevão, chegaram ao ponto de convencer ou de comprar testemunhas falsas para dizerem que Estevão estava indo contra as leis de Moisés, indo contra os costumes do povo judeu, e chegaram ao ponto de acusar Estevão de blasfêmia, porque naquela época, né, eles, como nos dias de hoje, né, os judeus têm tanta preocupação até de não pronunciar o nome de Deus. Eles têm essa prudência de não pronunciar o nome de Deus ou de não pronunciar o nome de Deus dentro de qualquer contexto, né? A palavra de Deus já nos diz que não devemos falar o nome do Senhor em vão, porém, eles eram bem rigorosos, bem rígidos, ao ponto de ter se tornado pessoas muito religiosas. E eles acusaram Estevão de ser até de proferir blasfêmias contra a própria palavra de Deus. Fizeram isso com Jesus também. Quando Jesus se dizia ser o Filho de Deus, eles achavam que Jesus tinha demônio.
Quando Jesus expulsava demônios, eles falavam que Jesus expulsava demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. Quando Jesus dizia que ele e o Pai eram um e que ele era o Filho de Deus, vixe, como Jesus sofreu oposição. E Jesus dizia que antes que Abraão existisse, ele já existia, que ele era maior do que Abraão, maior do que Moisés, maior do que Salomão, maior do que Jonas e assim por diante. Aí é que o povo perseguia Jesus e dizia que Jesus estava blasfemando contra a lei do Senhor. E como de fato aconteceu também com Estevão, né? Mas Estevão com poder e autoridade, como Pedro, né? A Bíblia fala que Pedro, teve momentos que Pedro está registrado em Atos dos Apóstolos, né? Nos primeiros capítulos, Pedro pregando com autoridade, com autoridade, com coragem, com sabedoria, com unção, cheio do Espírito Santo. As pessoas ficavam impressionadas, os perseguidores ficavam, alguns ficavam maravilhados, outros ficavam rangendo os dentes com raiva, e outros ficavam impressionados, porque conheciam Pedro e sabiam que Pedro era um homem indouto, um homem sem um conhecimento à altura. Pedro era um pescador de peixe, mas quando Pedro abriu a boca para pregar, Pedro pregou com autoridade, com sabedoria, com coragem, eles ficavam impressionados, e assim era Estevão também, pregando com autoridade, e a palavra de Deus nos mostra que Estevão, quando pregava, Estevão usava a própria Bíblia que eles tinham em mãos, no caso aí o Antigo Testamento, né? Porque o Novo Testamento ainda estava em formação, e os judeus eles tinham a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada era dividida a princípio, pelo menos em 3 partes, né? A lei, os salmos e os profetas. A lei, os salmos e os profetas. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que Jesus, quando ressuscitou, no caminho de Emaús, encontrou com 2 discípulos, e os discípulos conversando com Jesus, não sabiam que era Jesus, e Jesus falou com eles: será que vocês não têm um entendimento à altura para saber que era necessário que se cumprisse nele, em Jesus, tudo aquilo que estava escrito nos salmos, nos livros e nos profetas? Então, Estevão, quando estava pregando, Estevão usava as Escrituras, o Antigo Testamento, o livro dos profetas, o livro dos salmos, a lei, para trazer uma espécie de retrospectiva. Ele trazia em mente, trazia em memória, na mente dos seus ouvintes, né, as palavras dos profetas que Deus colocou na boca dos profetas para mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Jesus Cristo era ungido, Jesus é ungido, Jesus Cristo é o Messias prometido. Mas o povo o rejeitou. Por quê? Porque os judeus estavam com a mente cauterizada. Os judeus da época de Jesus estavam aprisionados pelo Império Romano. Eles viviam uma certa liberdade entre aspas, né? E eles viviam ali, mas não podiam trazer dor de cabeça para Roma, pagavam impostos para Roma. Lembra como Jesus falou, dá a César o que é de César? Então os judeus, eles tinham uma perspectiva, uma expectativa não espiritual sobre a vinda do Messias. Eles acreditavam que o Messias seria um líder governamental, um líder que viria montado num cavalo branco, um líder que iria liderar uma rebelião contra o Império Romano, iria libertar eles do jugo dos romanos. E aí Jesus veio e mostrou, né? Jesus até disse: o meu reino não é deste mundo. Em outra passagem, Jesus deixou bem claro: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, Estevão deu prosseguimento, né? Nessa mesma linha, pregando que Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o sacrifício perfeito. E Jesus, como morreu, né? A Bíblia fala que Jesus, quando morreu, Jesus disse: está consumado. E o véu do templo se rasgou. Esse véu do templo era uma cortina que separava o santo lugar, o santo do santo. Aliás, o santo lugar que existia lá no tabernáculo, né? O santo lugar e o santíssimo lugar. Então essa cortina fazia a separação
onde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, para oferecer sacrifício em favor de todo o povo de Israel. E a Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. De cima para baixo, para mostrar que partiu de Deus o interesse em trazer o pecador para perto dele. E essa cortina que se rasgou, esse véu que se rasgou, era para Deus mostrando que a partir da morte de Jesus, a partir da vinda de Jesus, a partir do ministério de Jesus, a partir da ressurreição de Jesus, a partir da fé que o ser humano tem em Jesus, hoje nós podemos ter livre acesso, sim. Se você tiver fé na existência de Jesus como seu Salvador, hoje você tem livre acesso à presença de Deus. E essa era também uma das pregações da igreja primitiva, né? E a fúria dos acusadores, os acusadores ficaram revoltados, né? Porque queriam de qualquer maneira calar Estevão. Quando eles contrataram, convocaram, chamaram, convenceram pessoas a serem testemunhas no tribunal judaico contra Estevão, a intenção deles era matar Estevão, calar a boca de Estevão, fechar a boca de Estevão, porque a pregação de Estevão estava incomodando eles. E por incrível que pareça, eles conseguiram. Mas eu aprendi que quanto mais matavam crente na igreja primitiva, quanto mais perseguia a igreja primitiva, quanto mais mataram crente durante vários séculos, mais a igreja crescia, mostrando que a igreja de Cristo é mais do que uma religião. A igreja de Cristo é mais do que um simples grupo, é mais do que um ajuntamento de pessoas. A igreja de Cristo não está alicerçada sobre filosofias humanas. A igreja de Cristo não foi alicerçada sobre a pessoa de Pedro, porque se a igreja de Cristo se a igreja de Cristo fosse ou estivesse alicerçada sobre a pessoa de Pedro, um fragmento de pedra, um homem, já teria se acabado o cristianismo há muito tempo. A igreja não existiria mais. Mas a palavra de Deus nos mostra que a igreja de Cristo está alicerçada sobre Jesus. Aleluia! Sobre Jesus. E Jesus falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A preciosa morte de Estevão é o segundo ponto aqui. Cheios do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. Num momento especial, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Que maravilha, né? Antes de Estevão morrer, Estevão teve uma visão e viu o Filho do Homem. Esse Filho do Homem é Jesus. Oh, glória a Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, que o apóstolo João estava na ilha de Pátimo, preso por causa do Evangelho. E segundo soube, quem estava reinando naquela época era o imperador Domiciano. E os imperadores daquela época, eles queriam que todos prestassem honras a eles. E João estava ali. E diz a Bíblia que João teve uma visão, e nessa visão ele viu Cristo glorificado. Aleluia! Ele viu Jesus que havia ressuscitado, estava ao lado do Pai. O apóstolo Paulo, ele diz que Jesus é o nosso único mediador. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele diz em Atos dos Apóstolos que debaixo do céu só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Estevão viu Jesus ao lado do Pai. Aleluia! E aqui eu aprendo que no sofrimento a gente tem a oportunidade de termos mais experiências com Deus.
Você que está me ouvindo, em quantas experiências maravilhosas você já teve com Deus no sofrimento, né? Na angústia, Deus te consolou. Na tristeza, Deus te alegrou. No desespero, Deus te acalmou. No desemprego, o Senhor abriu porta para você. Quando você pensou que não tinha mais jeito, Deus te respondeu. E quando no momento de tormento, Deus nos inquieta para a gente buscar mais a presença dEle, porque o Senhor sabe que muitas das vezes, muitos de nós só se chega mais à presença de Deus, só se preocupa em viver uma vida cheia do Espírito Santo, se humilhar na presença de Deus quando vem o sofrimento. E através dessas circunstâncias a gente passa a ver o céu pelo lado de dentro, a gente passa a ser mais crente, a gente passa a ser mais espiritual. O Senhor, ele disse para o rei Salomão, né, na ocasião da inauguração do templo, né, se o meu povo que clama pelo meu nome, ou que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aleluia. Então, Estevão, ele era um crente mesmo, cheio do Espírito Santo. E ele teve essa visão gloriosa do Filho do Homem sentado à direita de Deus. Uma referência ao Senhor Jesus. Vamos dar prosseguimento aqui. Segundo ponto, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele viu a glória de Deus. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Então, amados irmãos, a palavra de Deus nos mostra, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 58, que os acusadores de Estevão não encontraram outra alternativa para calar a boca de Estevão, a não ser apedrejá-lo, porque Estevão foi acusado de blasfêmia. E pegaram Estevão e arrastaram Estevão. E a palavra de Deus nos mostra que ao arrastar Estevão, eles apedrejaram Estevão, porque era um costume daquela época. A pessoa, quando era acusada de blasfêmia, era apedrejada até a morte. E Estevão foi apedrejado até a morte. Muitas pedradas, a Bíblia não fala se eram pedras pequenas ou grandes, mas o que a Bíblia fala é que ele foi apedrejado até a morte. Mas não negou o nome de Jesus. Não negou que Jesus era o Filho de Deus, não negou que Jesus morreu pelos pecados dos judeus, não morreu que Jesus era o sacrifício perfeito, não negou que Jesus era o sacrifício perfeito, não negou que Jesus ressuscitou dentre os mortos, não negou que Jesus era o Filho de Deus, não negou que Jesus cumpriu fielmente todas as profecias concernentes a ele no Antigo Testamento. Não negou. E que Deus em Cristo possa me dar essa coragem, possa te dar essa coragem, meu amigo, minha amiga, você novo convertido, você que está vendo esse vídeo, não importa se você está numa prisão, numa cadeia, numa penitenciária. Talvez, quando a gente falamos de prisão, a gente pensa que prisão é só a pessoa que está lá na cadeia, na penitenciária, coisa desse tipo. Mas muitos estão presos em seus próprios pecados, presos na vida do crime, presos na prostituição, presos no tráfico, presos nos vícios, presos nos homicídios, presos com vários processos e assim por diante. Jesus quer te libertar. Jesus quer te libertar dessa prisão espiritual. Abrace Jesus como seu Salvador. Você que está me ouvindo, se porventura você ainda está preso espiritualmente a esse mundo, peça a Jesus para te libertar. Tudo nessa vida passa. Os amigos passam, as amigas passam, os relacionamentos passam, as experiências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando o ser humano morre e sai dessa vida, não leva as coisas materiais. Muitas das vezes ele foi um homem honesto a vida toda, conseguiu comprar uma casa, conseguiu comprar um carro, conseguiu desfrutar de um conforto aqui
nessa vida. Isso tudo é bom. A vontade de Deus é que o ser humano tem esses confortos mesmo, mas é bom lembrar que a gente não leva nada dessa vida. Para que homem mais rico do que Salomão? Salomão, ele não foi simplesmente uma pessoa rica, meu amigo, minha amiga. Salomão foi uma pessoa milionária. Milionária. Salomão foi um dos homens mais ricos desse mundo. Salomão recebeu muita sabedoria da parte de Deus. E Salomão, escrevendo seu livro Eclesiastes, está lá no capítulo 12, né? Ele diz que de todas as coisas que você deve ouvir e prestar atenção, a principal é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Quando eu falo guardar os mandamentos de Deus, eu não estou me referindo a princípio aos 10 mandamentos e muito menos aos 613 acréscimos, leis que a tradição judaica acrescentou em cima dos 10 mandamentos. Jesus pegou todos esses mandamentos e se resumiu em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo. Isso fala de mandamento. Mas aí vem as doutrinas bíblicas, como por exemplo, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Sozinho eu não consigo, sozinho você não consegue se libertar do pecado, porque o pecado está dentro de você, está dentro de mim. A natureza pecaminosa está dentro do ser humano. O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse que sou um pecador miserável, porque muitas das vezes aquilo que eu quero fazer eu não faço, e o que faço eu não aprovo, por causa de Paulo testificando. Paulo, estou falando de Paulo, não estou falando de qualquer um não. Eu estou falando do apóstolo Paulo, o homem que é responsável pela maioria dos livros do Novo Testamento. Quantas experiências ele teve. No entanto, ele deixou bem claro da luta que havia no seu interior. Mas ele sabia que a graça de Cristo ajudava ele a conseguir vencer o pecado. E você também pode conseguir vencer essa luta espiritual que está no seu interior. Basta você, como Estevão deixou bem claro, né? Estevão com autoridade pregou o Evangelho, e você pode receber essa autoridade. Basta você se dirigir para Deus e falar: Senhor, eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que preciso de Jesus, e eu reconheço que preciso dessa autoridade para ser uma testemunha viva desse Deus maravilhoso. E o que me chama a atenção, né, é que no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, né, está aqui no segundo ponto, né, o perdão, aliás, antes de concluir aqui o segundo ponto, né, que o comentarista ele fala que no momento em que Estevão estava sendo apedrejado, Saulo de Tarso, que ainda não havia se convertido a Cristo, ainda não havia tido encontro com Cristo, Saulo de Tarso estava ali como uma das testemunhas, concordando com a morte de Estevão. E a história nos mostra, né, que o Evangelho que leva o nome de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos foram escritos por um discípulo de Paulo, que no caso aí foi Lucas. Então Paulo foi testemunha ocular da morte de Estevão quando foi apedrejado, e Paulo certamente contou essa experiência para Lucas, e Lucas automaticamente escrevia. E na ocasião em que Estevão estava sendo morto, né, diz a Bíblia que Estevão orou a Deus dizendo: Pai, não leve em consideração o pecado desse povo. Irmãos, essa oração é uma oração impressionante. Como explicar alguém que na hora da morte ainda é capaz de dizer: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Porque o normal, como nos dias de hoje a gente vê nos telejornais, né?
quando um bandido, quando uma pessoa mata uma outra, vamos supor que mata um filho, é normal o jornal mostrar, eu quero justiça, o pai dizendo eu quero justiça, a mãe dizendo eu quero justiça, que ele morra na cadeia, que ele seja condenado à prisão perpétua, coisa desse tipo, sabe? Mas Estevão aprendeu com os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando estava pendurado no madeiro, Jesus orou por nós. Jesus orou Jesus pediu a Deus, pediu ao Pai, né? Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E agora a gente vê Estevão também orando, Senhor, não lhes impute, não leve em consideração essa atitude deles, não condene eles, Pai. Era Estevão pedindo, Senhor, que continuasse tendo longanimidade para com eles. Era Estevão pedindo, Senhor, continua batendo no coração deles, continua dando oportunidade para eles. Vamos ver onde está escrito isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 59 e 60. Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então olha que exemplo maravilhoso. Só um cristão cheio do Espírito Santo, só um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheia da palavra de Deus, é capaz de pedir ao Senhor, Senhor, perdoe os meus perseguidores. Senhor, perdoa os que me criticam, perdoa os que me apedrejam, perdoa os que falam mal de mim, perdoa aqueles que querem ver o meu fim. Só uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de, na hora da morte, sofrendo por amor a Cristo, é capaz de dizer, Senhor, perdoe os meus perseguidores. E outros mártires que vieram depois, outros que morreram por amor a Cristo, fizeram a mesma oração. Nós aprendemos muita coisa com Estevão, aprendemos muitas experiências maravilhosas. E Deus quer nos ensinar através dessa palavra. Ensinar eu que ensinar você. Vamos perdoar aqueles que nos perseguem, vamos perdoar aqueles que têm raiva de nós. Talvez você conheça alguém que passou a odiar você sem conhecer você. Talvez você conheça pessoas que falam mal de você injustamente, talvez você tenha sido apedrejado no seu trabalho, na sua casa, talvez até na igreja por alguém que não é espiritual. Peça a Deus para perdoar essas pessoas e peça a Deus para trabalhar na vida dessas pessoas, como Estevão assim agiu. Terceiro e último ponto, o avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz, vou fazer um comentário aqui, né, dentro do primeiro ponto aqui, né, o avivamento no sofrimento. Muitos avivamentos na história da igreja vieram através da morte de algum discípulo de Cristo. Eu já li relatos, né, sobre pessoas que se converteram no momento em que eles viram que determinados cristãos estavam sendo mortos, queimados, mas não negaram o nome de Jesus. E essas pessoas então se sentiram convencidas. Se tais pessoas foram capazes de morrer por esse Jesus, é porque ele realmente existe. Então as pessoas foram quebrantadas, se arrependeram, creram, alguns tiveram o mesmo fim, morreram também, mas houve um avivamento na vida deles, porque eles creram na palavra de Deus. E a Bíblia não nos fala em detalhe como foi a morte de todos os apóstolos. Mas a tradição cristã nos mostra, nos conta que os discípulos do Senhor Jesus, ao que tudo indica, dos apóstolos do Senhor Jesus, o único que não morreu como mártir da fé, como testemunha de Cristo, foi o apóstolo João. Segundo a tradição cristã, o apóstolo João,
ele morreu em avançada idade. Mas os outros apóstolos morreram de forma cruel. Eu já citei o exemplo aqui do apóstolo Pedro, que, aliás, citei o exemplo em outra oportunidade, né? A história nos mostra um dos relatos mais conhecidos do apóstolo Pedro, né? Que morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de ser morto da mesma forma que Jesus foi. Temos relatos de apóstolos que foram mortos a flechadas, outros cortaram as suas próprias cabeças, alguns foram amarrados em cavalos, os cavalos saíam puxando eles pelas ruas, entre outros relatos. Agora eu não me recordo de todos, né? Acabei que não trouxe aqui para fazer parte do nosso estudo. Não sei se você está observando aqui. Aqui na nossa revista, a revista da CPAD, tem um livro chamado o livro dos Mártires. Esse livro você encontra disponível na CPAD. Inclusive eu tenho esse livro. Acontece que eu não me lembrei de ter trazido ele aqui para estar mostrando referências aqui sobre alguns cristãos que foram mortos por amor ao Evangelho, mas eles só aceitaram ser sacrificados, mortos por amor a Cristo, porque eles viviam uma vida cheia do Espírito Santo. Nós aprendemos aqui que só uma vida cheia do Espírito Santo, só o crente que busca a Deus mesmo que tem coragem para ir até o fim, porque vale a pena. Jesus falou que quem perseverar até o fim vai receber a coroa de glória, a coroa de justiça. Vamos ver aqui, vamos ver se a gente encontra aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a promessa do Senhor Jesus. E essa promessa, capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, bendito seja Deus! Que promessa maravilhosa, né? Ser fiel até a morte, é Jesus dizendo, se for preciso morrer por mim, morra. Se for preciso sofrer por mim, sofra. Se for preciso negar a si mesmo por mim, negue. Se for preciso aborrecer a sua própria vida, aborrecer a sua própria vontade por amor a mim, que aborreça. Porque a recompensa vai vir. Dar-te-ei a coroa da vida eterna. Quando chegarmos lá no céu, na Nova Jerusalém, nós iremos ver o quanto valeu a pena a gente ter odiado, detestado, fazer a vontade da carne para fazer a vontade de Deus. Vamos dar prosseguimento aqui, já estamos encaminhando para o nosso final do nosso estudo, né? Glória a Deus. Estevão, nosso maior exemplo. O avivamento e o sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé. Aleluia. Então a Bíblia nos mostra que o avivamento espiritual, motivado pelo Espírito Santo, ele nos dá coragem, nos dá fé, nos dá autoridade para testemunharmos sobre o amor de Deus. Eu sirvo a Deus há alguns anos e Deus tem me dado a oportunidade de pregar a palavra de Deus em alguns lugares, para algumas pessoas. Eu tenho visto também uma autoridade sobrenatural na vida de muitos irmãos, pregando o Evangelho. E essa autoridade não vem dele próprio, essa autoridade não vem de nós mesmos, essa autoridade vem de Deus. A mesma autoridade que Deus colocou sobre os apóstolos, sobre a igreja primitiva, está disponível para você e para mim, está disponível para todo aquele
que busca a presença do Senhor Jesus. Não esqueça, os demônios, eles não temem quem não ora, eles não temem quem não lê a Bíblia, eles não temem quem procura obedecer a Deus. Mas a partir do momento em que o homem e a mulher procura se revestir de poder e de autoridade, procura ler a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, aí os demônios tremem e se estremecem. Não é por causa do crente em si, mas por causa da presença de Deus na vida dele. Estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico, né? Que peninha. Como antigamente eu apresentava um programa no rádio, né? Lá no interior, mais precisamente na cidade de Nanuque, quando ali morava, né? Deus usou muito um pastor ali da Assembleia de Deus, né? O pastor Vitalino, muito conhecido na cidade, e a gente tinha um programa lá na rádio, né? O nome do programa era 1000 Razões, e a gente apresentava o programa falando sobre o amor de Deus, e a gente sempre tinha essa fala, né? Que peninha, ou seja, que pena que chegou o final do programa. E hoje, né, podemos dizer, né, que pena que chegamos ao final do nosso estudo, mas que você possa saborear essa comida que Deus está te dando nesse dia. Essa comida, eu estou me referindo à palavra de Deus. Jesus deixou bem claro que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida de todos que ouviram a Tua palavra comigo. Pai, toca em cada coração, perdoa os seus pecados, escreve o nome de cada um no livro da vida. Ó Deus, eu não sei quem vai ver esse vídeo, eu não sei quem vai ouvir essa palavra. Ó Senhor, nós também cremos que breve o Senhor vai voltar para buscar o seu povo. Pai, se porventura, Senhor, ó Deus, quando o Senhor voltar, Pai, e alguém ver esse vídeo e a tua igreja não estiver mais aqui, papai, venha ter misericórdia dessa pessoa, Pai. Ó Deus, porque nós cremos, Pai, nós cremos que breve o Senhor voltará. Pai, venha tocar nesse coração, Pai, se porventura alguém que está me ouvindo, Pai. Pai, está preso espiritualmente, venha libertar, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, meu Deus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudo Bíblico. E esse que vos fala o seu amigo e irmão em Cristo, Edmilson. E antes de terminar o nosso estudo, eu quero convidar você para participar da Escola Dominical conosco, aqui na Assembleia de Deus Missões, em Betim, mais precisamente no bairro Santa Cruz, na Avenida Marco Túlio, número 9410, a partir das 8 horas da manhã. Mas você também pode procurar uma igreja, Assembleia de Deus aí próxima a você, se matricule e participe da escola dominical. E se não tem escola dominical aí, mas tem estudo bíblico, participe. O importante é adorar a Deus e conhecer a palavra de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo, compartilhe a mensagem de Deus, plante a mensagem de Deus nos corações. Lembrando que estudamos hoje sobre o avivamento na vida de Estevão, o primeiro mártir avivado. Que Deus em Cristo continue te abençoando de maneira gloriosa.